Filha, vai aparecer na TV, vai aparecer no celular. Ixi, mãe, eu vomitei ao vivo, dá uma fraldinha que eu vomitei ao vivo. Quedo, pessoal, eu vomitei ao vivo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui chegando para mais uma live Cabeleireiros na Quarentena. E olha só quem está aqui vomitando ao vivo. Ixi, gente, eu vomito ao vivo mesmo, que eu sou assim. Eu vomito mesmo. Dá um oi pro pessoal, filha. Fala, Oi, pessoal, eu vim participar da live com o papai hoje. Tudo bem? E eu tô vomitando, gente. Eu vomito mesmo, eu não quero nem saber. Eu vomito mesmo e não tô nem aí que eu tô ao vivo. pessoal, tudo bem? Boa tarde com vocês, boa tarde para vocês. Aos que estão assistindo pelo YouTube, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos continuar o nosso assunto descoloração e os seus segredos. Então já vai aí compartilhando essa live, tá bom? Que hoje tem participação especial da Isabela Silva. Né, filha? Ixi, que luz é essa, gente? Que é esse trem aqui que eu tô vendo? Eu nem sei o que é. Eu nem sei o que é essa luzona. Vai compartilhando aí a live para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possível. Nós tivemos na última sexta-feira, né, uma aula muito bacana quando falamos sobre descoloração. Foi um tema muito legal, deu para tirar muitas dúvidas, porém não deu tempo de tirar todas as dúvidas que a gente precisava. E é por isso que nós vamos hoje continuar esse assunto que é muito bacana. Então já prepare a sua dúvida, a sua pergunta sobre descoloração para enviar aqui, para somar as perguntas que eu já tenho, para a gente fazer uma live muito bacana. A você do YouTube, hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal que é descoloração. Então fica ligadinho aí que nós teremos 60 minutos de muito conhecimento, tá bom? Dá um oi pro pessoal de novo. Ixi, gente, eu tô vomitando de novo. E eu tô assim mesmo, eu não tô nem aí. Que é ao vivo. E eu sujo mesmo, não tô nem aí. Dá um beijo pro pessoal. Fala, isso, eu arranco o fone do papai, eu faço de tudo. Vamos dar tchau pro pessoal? Fala, pessoal, fica aí com o papai, que eu vou aqui com a minha mãe. E eu vou com a minha mãe porque o papai vai fazer a live com vocês sobre descololação. É, descololação. Vamos limpar a boca dela primeiro, peraí. Ixi. Manda um beijo, pessoal. Fala beijo, pessoal. Ih, eu não quero dar beijo não, gente. Eu quero ficar olhando essa luzona aqui. Olha que luz legal. Tchau, gente. Tchau. A fraldinha. Aí. Agora sim. Chega, deu calor, suei. Gente, boa tarde oficial para vocês. Queria mostrar a Isa para vocês, né? Fazia tempo que vocês não viam a Isa. A Isa tá com 21 dias hoje. Tá uma gracinha, né? Quem tem filhos aí sabe a bênção que é poder ter nossos filhos, né? É uma bênção de Deus. Gente, sem mais delongas, vamos direto então ao nosso assunto, enquanto você vai compartilhando essa live, né? Para que o máximo de pessoas possam acompanhar, então, esse dia de hoje que nós vamos falar de um assunto muito bacana. Aliás, nós vamos continuar um assunto que é o assunto descoloração e os seus segredos. Se você é do YouTube e está chegando aqui agora, você precisa assistir uma aula que nós fizemos, é a aula de número 9. Essa é a aula de número 10 da série Cabeleireiros na Quarentena. Na aula de número 9, nós começamos a falar sobre descoloração. Então, na aula passada, nós falamos sobre a importância da qualidade do produto, se isso faz diferença ou não, como preparar de maneira correta o pó descolorante. Nós falamos o tempo de ação, quanto tempo esse pó descolorante dura, tem uma ação eficaz aí, tanto no cabelo quanto na cumbuca. Falamos a importância de se trabalhar com ferramentas de precisão. E nós falamos sobre alguns erros de aplicação. Como evitar as manchas, principalmente aquelas manchinhas de raiz. Aquelas patinhas de onça, cada um chama de um jeito, aquelas manchinhas de raiz, né? E nós fizemos uma aula toda falando sobre isso, dando dicas importantes aí de como evitar as manchas de raiz. Porém, não deu tempo da gente continuar o assunto e tirar algumas dúvidas de vocês, né? E descoloração realmente traz aí bastante dúvidas. Então, no nosso grupo Cabeleireiros na Quarentena, um grupo que nós temos no WhatsApp, surgiram algumas dúvidas e eu quero ter esse momento com vocês
para a gente fazer uma discussão e bater um papo legal sobre descoloração. Deixa eu dar um oi para quem está aqui comigo. Luiz Oficial, Ana Paula de Araújo, Paula Oliver, Rinaldi Fátima, Bastos, meu tio Fran, lá de Porecatu. Beijo, tio. Tá sempre em todas as lives. Kaká Hairstyle, um abraço para você, meu irmão. Odélia Gomes. É isso aí, gente. Bastante gente já presente. Vai aí, então, fazendo esse compartilhamento para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possível para esse assunto, que é um assunto tão importante, tá bom? Vamos lá, então. Nós falamos que a descoloração se tornou, né, sempre foi importantíssima aí no mundo dos salões de beleza para os cabeleireiros, mas certamente essa ferramenta da descoloração se tornou um dos principais serviços dentro dos salões. Porque antes, falando aí de 15, 20 anos atrás, quando a gente falava sobre descoloração, a gente estava falando basicamente ou de uma descoloração global ou então de luzes. Não se tinha tanta variação, né? Com a evolução tanto dos produtos como das técnicas, consequentemente também da nossa criatividade, a descoloração se tornou um trabalho de extrema criatividade, de extremo bom gosto, praticamente obras de arte, né? Então você começa a perceber cabelos loiros aí da galera no Instagram e percebe que são realmente verdadeiras obras de arte. Mas por que não são todas as pessoas que conseguem um resultado perfeito? Por que não são todos os cabeleireiros que conseguem uma descoloração perfeita, um tom perfeito, um desenho perfeito? E aí nós estamos então nessa série estudando um pouco sobre a descoloração. A Kátia Santos está presente? Beijo, Kátia, nossa embaixadora. A Márcia, o Estúdio Nath Brito, a Lucineia Santos. Gente, bastante gente com a gente aqui nessa live. E é isso aí, eu peço para você compartilhar para que a gente possa alcançar realmente o maior número de pessoas possível. Bom, vamos lá. Você já entendeu a importância de entender como funciona a descoloração de maneira correta para que você consiga sim resultados incríveis, não somente em cor, mas também num desenho de mechas e tudo isso. Nós entendemos na aula passada a como preparar esse descolorante de forma correta, utilizando corretamente as ferramentas de precisão para que você tenha sempre a mesma textura. Falamos sobre a importância de você não preparar muito produto para ele não ficar ali na cumbuca oxidando e você já levar para o cabelo um produto que tenha menor potencial de clareamento. E falamos também sobre alguns detalhes que podem estragar aí o seu projeto de mechas criando manchas, né? Falamos, por exemplo, de não colocar produto em excesso perto da raiz, de não sujar o papel no final para a hora que você dobrar não criar essa mancha na raiz. E falamos também dos cuidados para esse papel não escorregar e você aí acabar não tendo qualidade e esse papel escorregando gerando manchas, ok? Mas ainda assim, surgiram algumas dúvidas que não deu tempo de responder e nós vamos dedicar um tempo hoje aí para essas dúvidas. Vamos lá. A pergunta número 1, que chegou para mim no grupo Cabeleireiros na Quarentena a dificuldade de igualar o tom num retoque de raiz. Por que é complexo você retocar a raiz de um cabelo quando o assunto é descoloração? É complexo por alguns motivos. Vamos falar, se é um trabalho de descoloração global, ele é um pouco mais fácil, porque aí você tem exatamente a visão do que é a raiz crescida e o restante do cabelo que já está loiro, já está pronto. Então o seu cuidado é apenas aplicar o descolorante somente na raiz. Porque se porventura você não consegue fazer essa aplicação só na raiz e essa descoloração acaba pegando aonde já está loiro, o que acontece? Você tem uma duplicação do efeito loiro ali numa faixinha, porque daí você vai ter a raizinha com uma descoloração, o restante do cabelo com uma descoloração, mas aonde as partes se encontram, ela remonta e ali fica duas descolorações. E aí fica aquela faixa mais branquinha. E entenda uma coisa, você só vai ter um tom perfeito se você tiver uma descoloração uniforme. Se no momento da descoloração você não conseguir um tom uniforme, ele abrir parte mais branca, parte mais laranja,
a hora que você tonalizar, você vai ter problemas e também não vai conseguir uma descoloração, uma tonalização eficaz, ok? Então vamos lá. Quando você vai retocar a raiz, então, num caso de retoque global, a sua preocupação deve ser aplicar o descolorante somente na raizinha. Não deixar ele invadir a parte que já está loira, para não dar essa sobreposição e criar essa barrinha duplicada de descolorante que vai deixar mais branco e depois você não vai conseguir igualar na tonalização. Agora, e quando estou fazendo mechas? Aí é que a coisa fica um pouco mais complexa. Por quê? A maioria dos profissionais que eu vejo fazendo mechas em um cabelo que já está loiro, simplesmente executam o seu trabalho de mecha desconsiderando aquele trabalho de loiro que já está ali. Nós sabemos que a maioria dos cabelos loiros, a maioria deles, você não consegue pegar a mesma mecha. Então, quando você vai retocar uma raiz, é muito difícil você conseguir pegar a mesma mechinha. Sendo assim, você quando pega o cabelo para descolorir, você percebe que ele tem ali a raizinha que está virgem, né, que está escura, e no restante vem um pouco de cabelo que já foi descolorido de mechas anteriores, mas também vem um pouco de cabelo escuro. Então, qual é a maior dificuldade quando eu vou retocar a raiz? Primeiro, se você usou uma técnica que é possível retocar, por exemplo, mechas em transparência, que como ela não tem costura, é uma mecha que você consegue encontrar depois para retocar só a raiz. Isso seria o mais adequado. Conseguir retocar uma raiz sem invadir a parte que já está loira. O problema é que, por exemplo, numa técnica de eriçado e várias outras técnicas, até mesmo a técnica de costura, é muitíssimo pouco provável, quase impossível, que você consiga pegar as mesmas mechas para o retoque. Se você não consegue pegar as mesmas mechas para o retoque, o que fazer então? Deixa eu dar um oi aqui para quem está chegando. Tatiana Salles, a Dai Merlo, beijo Dai. Camila, também o Bima Polinário. Um abraço para você, Bima. Bima também já confirmado aí para o Código das Cores 2020. Bastante gente na nossa live. Gente, vai compartilhando essa live para você me ajudar a gente a alcançar o maior número de cabeleireiros online aí nessa aula de hoje. Gente, então vamos lá seguir o raciocínio. Se eu tenho então um retoque de raiz, é importante você pensar o quê? Suponhamos que você vai estar fazendo o seu trabalho, fez a divisão, pegou a mecha e essa mecha esteja com a raiz virgem e no restante você tenha tanto cabelo loiro de mechas anteriores como o cabelo natural. A maioria dos profissionais acabam aplicando descolorante de cima e embaixo. Se você tem ali pouquinho cabelo loiro, até que você não vai ter tanto problema. Agora, se você tem uma quantidade razoável de loiro, o que vai acontecer quando você aplicar descolorante aonde já está loiro? Você tem principalmente dois riscos. Risco número 1, fragilizar a estrutura e essa mechinha quebrar. Então é muito comum quando a pessoa vai refazer um trabalho de mechas ter um pouco de quebra, porque ela não respeitou essa ideia de tirar do descolorante, da aplicação do descolorante, o cabelo que já estava loiro e acaba fazendo uma aplicação desconsiderando aquilo. Agora suponhamos que esse cabelo não quebre, que você consiga fazer esse cabelo não quebrar. Você vai ter um outro problema, que é o fundo de clareamento irregular. Você consegue entender que se eu tenho aqui na mecha um pouco de cabelo loiro e um pouco de cabelo escuro, a hora que eu aplico o descolorante, até que a parte escura alcance o tom que eu preciso, a parte que já estava loira vai ficar muito mais clara. Porque ela já estava mais clara que o cabelo natural. Você nunca vai conseguir igualar, porque você vai aplicar o mesmo descolorante nos dois cabelos. Então, de duas, uma. Ou você tem que parar a descoloração antecipadamente para o cabelo que já está loiro não quebrar, o que acaba acontecendo o quê? Às vezes as mechas que estão escuras não alcançam o tom. Não alcançam o tom. Ou você acaba indo pela mecha escura, fazendo a descoloração para a parte escura chegar no tom que você precisa e acaba quebrando a mechinha que já está loira, porque ela não suporta uma outra descoloração em alta performance. Tá bom, o que geralmente eu vejo como solução? O estúdio Dani... Ai, não estou conseguindo ler. Dani Rim... Ai, não sei falar esse nome bonito não, mas um beijo para o estudo da Dani. A Vivian lá de Mogi, Vivian Arte Astral também já está na área. Um beijo para todo mundo. Gente, vai compartilhando a live aí, tá bom?
Então vamos lá, para eu não perder aqui o raciocínio. Quando você faz então esse processo de retoque, você tem que tomar alguns cuidados. Como eu disse, primeiro o ideal seria aplicar só na raiz. Se for aplicar no cabelo todo, você corre esse risco do quê? De aplicar no cabelo que está loiro e no cabelo escuro ao mesmo tempo. Então, se você clareamento da parte escura, o cabelo loiro não aguenta. E se você preza pela saúde do cabelo loiro, a parte escura acaba não alcançando o tom. Eu vejo muitas pessoas fazendo assim, ó, então eu vou aplicar com 30 volumes na raiz e passo um só com 10 volumes no comprimento e pontas para não quebrar. Se a parte das pontas estiver 100% loira, até que esse raciocínio pode fazer sentido. Que daí você coloca um descolorante mais fraquinho, só para ele dar mais uma clareadinha ali nas pontas. Agora, e se ali você tem cabelo escuro junto? Imagine que no meio das mechas você tem um pouco da cor natural. Esse descolorante mais fraquinho que você coloca não vai funcionar. Ele não vai conseguir clarear a parte escura até o tom que você precisa, né? Então, dessa forma, você vai acabar criando uma variação de tons no fundo de clareamento. E se você cometeu esse erro, você não consegue igualar na tonalização. Então, deixa eu tentar ser o mais específico possível. Como igualar o tom no retoque de raiz? Primeiro, você consegue pegar a mesma mecha? Se sim, retoque só a raiz. Como na maioria das vezes vai ser não, o que você precisa fazer? Você precisa, então, pegar essa mecha, aplicar na raiz e o mesmo descolorante que está na raiz você vai aplicar também no restante, mas tirando dali as mechas que já estão loiras. Então é importante que você separe as mechinhas que já estão loiras para aí sim aplicar o descolorante em tudo. E aí é uma questão de treinar a visão para você igualar esse tom, né? Se você, por exemplo, está já com a parte descolorida no fundo 10, você vai precisar clarear até o fundo 10. Se for 9, se for 8, assim sucessivamente. Vocês lembram que nós tivemos uma aula específica sobre fundo de clareamento para que você possa, então, entender a importância de chegar nesse tom. Deixa eu ver aqui uma pergunta da Denise. Cris, quando o retoque é de luzes, o que fazer para o descolorante não invadir aonde está loiro? Quando você fala sobre luzes, você está dizendo luzes na touca, Denise, é isso? Eu vou responder como se fosse luzes na touca. Se não for, você emenda aí uma outra pergunta. Luzes na touca, boa pergunta. Se você vai fazer luzes na touca, como que funciona? Você vai colocar então a touca, tirar os fios e vai aplicar no cabelo inteiro. Esse é quando você está fazendo as luzes. Quando você vai retocar, é impossível que você tire os mesmos fios. Então tá certo. A Denise falou touca, então já estou respondendo certo. É impossível que você tire os mesmos fios na touca. Então nós fazemos o retoque de raiz, no retoque nós chamamos de retoque de proporção. Como assim? Imagine que eu coloquei a touca e tirei 40% dos fios, 40%, e fiz a descoloração 100%. Quando a cliente vem retocar, vamos supor que ela esteja com 6 meses, aí, aproximadamente 6, 7 centímetros de raiz. Qual é o procedimento que eu devo fazer? Coloco a touca, puxo os mesmos 40% que eu puxei da vez anterior, só que aí vem a pergunta, vai sair na touca os mesmos fios? Não, não vai sair. Vai sair um pouco de fio loiro e um pouco de fio escuro. E aí você retoca só a raiz. Você vai conseguir, pelos fios loiros que saírem, enxergar a altura que está só a raiz. E você vem e faz a descoloração só na raiz. A gente chama isso de retoque de proporção. Confesso que ali no momento da descoloração você até assusta. Fala, gente, mas vai ficar horrível isso aqui. Só tá a raiz loira. Porque os cabelos escuros que saem vão fazer uma cor escura no comprimento e pontas que você vai ficar meio assustada. Mas se o que você quer é retocar a raiz e não aumentar a quantidade de mechas, você precisa seguir essa ideia do retoque de proporção. Então você vem, clareia só a raizinha que cresceu, exatamente no tom que está o restante, tira a touca e aí sim tonaliza o cabelo inteiro. E aí, como você tinha feito 40% nas pontas e agora fez 40% na raiz, quando essas peças se encaixam, você tem uma visualização de mechas bem uniformes, até porque a luz na touca é a mecha mais fininha. Então elas se misturam e você não tem essa percepção de que foi feito em duas peças separadas e encaixadas. Você tem a plena sensação de uma mecha contínua. Cuidado, tá? Só cuidado com uma coisa. Se a hora que você descolorir, você passar o descolorante, ele vai duplicar. E aí é o mesmo problema daquele retoque no papel. Quando você soltar, você vai ter 40% na raiz, 40% nas pontas e vai ter um pedacinho que duplicou a descoloração, vai ficar horrível.
A Vivian falou, né, Cris, e no papel, como devemos proceder? É o que eu tinha falado logo no início da live, foi a primeira pergunta que eu respondi. No papel, a mesma coisa. Aplica só a raizinha, tira o cabelo loiro que está ali e aí sim aplica no restante para você ter esse clareamento, ok? Então, só para fechar a questão de luzes na touca. Digamos que você fez a primeira vez, a cliente volta e fala assim, eu queria retocar, mas eu queria aumentar um pouco mais. Aí você, tudo bem, tirar na touca e clarear tudo de novo. O problema é que aonde já está loiro acaba ficando um pouquinho mais loiro e pode ter o risco de quebra. Você não tem como separar isso nas luzes com touca. Agora, se o que a cliente quer é manter a mesma quantidade de mechas, você vai precisar fazer o que eu estou te dizendo. Retoque de proporção. Tinha 40% de luzes? Puxa 40% de novo, retoca só a raizinha, descolore só a raiz que cresceu, depois tira a touca e tonaliza tudo. Então você vai ter uma peça nas pontas com 40% de mechas e você cria uma peça de raiz. A hora que elas se unem, você tem esse retoque que encaixa perfeitamente e não fica dividido, desde que você não invada na descoloração. Porque se você tem uma peça aqui e outra peça aqui e invade, aonde você invadiu aqui, vai ter duplicidade, aí fica aquela faixa mais clara, que é horrível, inclusive é muito comum em alguns cabelos na touca. Pessoal, pode ir mandando mais perguntas aí, enquanto eu vou respondendo aqui mais umas que chegaram. Uma outra pergunta que me fizeram, que eu achei muito bacana, essa aqui foi muito pertinente, acho que foi a Jéssica que fez lá no nosso grupo, se eu não me engano, essa pergunta, por que eu consigo a descoloração num tom 9, num tom 10, tonalizo, às vezes tonalizo num platinado, e a hora que eu vou secar o cabelo no secador, o cabelo amarela. Resumindo, porque eu perco a cor da tonalização quando vou secar, escovar o cabelo. Esse é um problema que você enfrenta ou já enfrentou, de você conseguir aquela cor perfeita, você fala, nossa, ficou top a minha cor. Aí a hora de escovar, você dá problema? Você percebe o problema? Responde aí pra mim, se você já passou por isso, né? Que bom que a Denise pôde compreender. Beijo pra você, Denise. E aí, já aconteceu com você de perder a cor no secador? Gente, comigo já aconteceu. Inclusive um episódio que ficou marcado, né? Certa vez eu fiz um trabalho de mestre. Acho que esse trabalho, o Igor trabalhava comigo ainda, acho que tem uns 4 anos ou 5 anos atrás. Eu tinha feito um trabalho de mechas numa cliente com muito cabelo, E aí terminei o trabalho e eu pedi pro meu auxiliar fazer a finalização. E na época a gente tinha aquele Mira Curly, que é aquele que se aperta, ele chupa o cacho assim, sabe? E ele tinha um controle de temperatura legal, e aí esse meu auxiliar foi fazendo a finalização. E ele cacheou todo um lado do cabelo. No meio do processo, quebrou o cacheador. E como ele quebrou, eu olhei para ele e falei, olha, termina com Babyliss. E não falei para ele da temperatura. E aí ele terminou. Terminou, né, fez então um lado com equipamento e o outro lado com outro equipamento. Terminou, jogou o cabelo para frente assim. Quando eu olhei o cabelo, minha gente do céu. De um lado, a Beyoncé. Do outro lado, a Joelma do Chimbinha. O trem ficou horrível. Perdemos toda a tonalização na temperatura do equipamento, né? Já vou responder a sua aí, Bima, tá? Sobre a touca. Eu vou só finalizar aqui e aí já vou falar sobre essa questão de quando o cabelo complementar amarelo, tá? Então imagine o seguinte, nessa ilustração que eu te dei, você já entendeu onde está o problema. Temperatura. Você precisa entender o quê? O tonalizante tem um período de estabilização de pigmento de mais ou menos 20 horas, depende da marca que você usa, mas no geral são 20 horas de estabilização de cor. Então, a primeira finalização que você faz, você tem que tomar muito cuidado com temperatura. Às vezes, a pessoa vai fazer uma escova e vem pressionando demais o secador com muita temperatura e vai manchando. Aonde encosta, você perde a tonalização e ele revela de novo o fundo de clareamento. Eu me lembro também de um curso que eu fiz numa cidade, inclusive aqui do Paraná, não vou falar a cidade, mas também foi uma situação bem complexa, porque eu fiz o cabelo no curso, na época era platinado, acho que tem uns 2 anos atrás, terminei o cabelo, né? E aí a pessoa estava sem corte e não deu tempo de cortar o cabelo dela para finalizar para o evento. E aí eu tinha feito umas ondas bem bonitas, mas como eu não posso forçar a temperatura, eu fiz as ondas com Babyliss mais morno. Então a onda não segura muito tempo. E acabou demorando para ela entrar no palco. E quando eu olhei, tinha alisado e não estava legal. Eu chamei uma cabeleireira que estava ali
na plateia, né, já preparada para a equipe de apoio, e falei para ela, olha, vai lá para mim, por favor, e dá uma passada de novo de Babyliss só para ele cachear, para eu poder trazer ela aqui para o palco com ele cacheado. E não avisei da temperatura. Falei para ela, só na frente aqui, ó, dá uma cacheada para ele dar um efeito legal. Gente do céu, quando eu chamei essa menina para entrar no palco, o cabelo atrás todo platinado e a frente aqui, ó, amarelão, porque perdeu 100% do tonalizante na temperatura do Babyliss. Então, para finalizar essa resposta, por que eu perco o tom no secador? Temperatura, ok? A pigmentação fria, principalmente o cinza, já não tem tanta durabilidade assim. E as primeiras 20 horas de um tonalizante, estamos falando de um período de estabilização da cor, onde você deve evitar temperatura. Agora, sempre você vai precisar evitar temperatura. No primeiro dia ali é pior, é mais sensível, mas você precisa cuidar com temperatura quando for finalizar cabelos, principalmente acinzentados, tá bom? Então, você que tinha esse problema, cuide com a temperatura do secador, não encosta muito o secador na hora que estiver escovando, deixe ele mais longe. Eu trabalho com o secador no quente, só que a distância que eu coloco o secador me permite ter esse resultado bem bacana, ok? Então esse é o primeiro ponto, cuidado com a temperatura. Só que tem um segundo problema que eu já vi acontecendo, que aí é bem complexo, que é o quê? Às vezes a mecha está no fundo de clareamento 10, está bem clarinha. E aí a pessoa vai finalizar com prancha e não é que perde a tonalização. O cabelo fica alaranjado, ele fica alaranjado. Você fala, gente, mas não estava alaranjado na descoloração. Por que ele ficou alaranjado? Gente, isso geralmente acontece porque a prancha está suja de produto de progressiva, ok? Quando você faz progressiva em cabelo loiro, não é que ele amarela simplesmente porque a temperatura desbotou o tonalizante. É porque você tem pigmentação artificial mesmo do produto borrando o cabelo de laranja. E às vezes a prancha está suja desse produto e a hora que você vai passar, você vai limpando a prancha no cabelo e vai criando aquelas manchas laranjas. Então, para você não perder a cor na finalização, primeiro cuidado, temperatura. Não exceda a temperatura. Cris, qual é a temperatura certa? Olha, tecnicamente, abaixo de 180 graus você tem um risco menor, mas testa no cabelo para você ver se vai dar certo ou não. Porque já aconteceu comigo de mesmo no 180 no Babyliss, perceber ainda desbote. Eu baixo para 160, 150 que seja, para não perder cor na finalização, tá bom? E cuide para os seus equipamentos estarem limpos, porque se ele estiver sujo com algum resíduo, esse resíduo pode manchar o seu loiro. Deixa eu conversar aqui. O Bima perguntou para mim, quando puxo na touca, mas o comprimento antigo estar amarelado. Aí você faz o quê? Se esse amarelado que está no comprimento e pontas é um amarelado porque você perdeu o tonalizante, digamos que ele está no fundo de clareamento 9. Não se preocupe, faça a descoloração na raiz, como eu falei, também no fundo 9, ele vai ficar todo amarelo. A hora que você tirar a touca, você iguala aplicando o tonalizante. Ele vai pegar tanto na raiz que está no fundo 9, como no comprimento e pontas que perdeu o tonalizante. Agora, se o que você está querendo me dizer é o seguinte, Cris, a ponta ainda está escura para o que eu queria. Ela não foi clareada como eu gostaria. Aí, inevitavelmente, você vai ter que clarear todo o cabelo. O problema é o quê? Na touca, nesse caso. Que embaixo da touca ficou alguns fios que você não conseguiu puxar, que vão estar mais escuros. E aí você começa a mesclar tons e você nunca mais tem uma tonalização uniforme. Então, o segredo do loiro é não errar. Tome cuidado, tá bom? Deixa eu ver mais alguma pergunta. Vamos ver. A Gil. Olá, Cristiano. Fiz um cabelo platinado, ficou lindo, mas a cliente quer descer um tom no pérola. Posso ir direto com o tonalizante 889? É a pergunta da Gil. Gil, não vai funcionar. Por quê? Imagine você que você está nesse cabelo platinado, num fundo 10 e com uma pigmentação acinzentada. Se você pegar 889, a série 89 é pérola. E dependendo da marca que você estiver usando, esse pérola também é um tom frio. Então, se você colocar esse 889 num cabelo no fundo 10, ele vai ficar mais cinza ainda. Perigoso ele até dar uma chumbadinha. Então, se ela quer um pérola, você vai precisar esquentar um pouco esse tom.
ok? E para esquentar um pouco esse tom, você tem que entender que colorimetria é a soma da cor que já está no cabelo mais a cor que você está aplicando. Então a primeira coisa que você pode fazer é deixar esse platinado desbotar um pouco, né? Então quando ele desbotar um pouco, ele vai perder o cinza e vai ficar mais só naquele fundo de clareamento 10, 9. E aí sim você aplica um tonalizante. Quando a pessoa fala que quer um pérola, é importante que você veja uma foto, porque cada um entende pérola de um jeito, né? Mas uma cor que você pode usar é o tom areia. Nós tivemos umas 2 aulas atrás que nós falamos sobre a fórmula das cores. Lembra da fórmula do tom areia, Gil? Aquele tom é um tom que fica muito bonito, porque ele vai dar uma ligeira aquecida sem deixar amarelo, que é aquela mistura da cor pérola, que é o 902, com um beijinho do 73, que é o mel, só para dar uma corada nessa cor. Mas se ele tiver cinza, não aplique mais cinza, por mais que é mais escuro. Cinza escuro em cima desse cinza claro vai fazer ele chumbar, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas. O Estúdio Dani, que eu nunca sei pronunciar esse Dani Rim, é assim que fala? Vixe, é muito grande o nome seu aqui, Dani. Vamos lá. Cris, a cliente tem metade do cabelo natural e as pontas estão no tom 7. Ela quer pintar no tom 66. Como faço? É assim. A cor natural dela é... Deixa eu ver. As pontas estão no 7. Tá, qual que é a cor natural dela? Porque ela tem a metade do cabelo natural e as pontas estão no tom 7, ela quer o 66. As pontas que estão no tom 7 está pronta para você aplicar o 66 que ele vai pegar. Lembrando que 66 não vai ser um vermelho tão intenso assim. Agora eu preciso saber qual é a cor natural dela, essa cor da raiz. Porque às vezes você vai precisar usar uma volumagem diferente na raiz e nas pontas, tá bom? Aí você manda para mim. Deixa eu ver se tem mais perguntas. O Bima dizendo aqui. Então... Se acontecer, como eu corrijo, Cris? Se acontecer o que você diz? De ficar com um tom irregular, é isso? Se você vai fazer um cabelo com luzes, vamos lá. Puxou na touca, percebeu que as pontas estão meio amareladas, né? E aí você fez a descoloração da raiz. Se você igualou o fundo de clareamento, você vai corrigir simplesmente tirando a touca, né? Tirando a touca e fazendo a tonalização. Agora, se o problema é, você quer clarear mais as pontas, aí eu sugiro a você não usar touca, porque na touca você perde um controle de que tipo de cabelo você está pegando. Então, no papel, você consegue vir pescando as mechinhas que você vai clarear e aí aplica o descolorante para terminar o clareamento só nessas mechas que você quer. Também não é um controle absoluto, capaz de pegar todas as mechas, mas é um controle muito maior do que na touca, que é mais sorte do que qualquer outra coisa, tá bom? O Estúdio Dani, cor natural 4, é assim. Nesse cabelo, depende do tom que você quer. Como eu falei, o 66 é um tom de vermelho que não é um tom muito vibrante. Então, você pode, por exemplo, nesse caso, aplicar com 30 volumes de raiz às pontas. Você vai ter o meio e pontas com um pouco mais de vibração e a raiz um pouco mais neutra nesse vermelho. Você pode aplicar o 66 com 30 volumes de raiz às pontas, tá? Para tonalizar o cabelo e não mexer a raiz, como fazer? É uma pergunta aqui da cabeleireira Diane Vieira. É que eu fico aqui com o celular com a cara bem na luz aqui, não enxergo muito bem. Então vamos lá, Diane. Como tonalizar e não fazer para mexer na cor de fundo? Vamos lá. Você só vai abrir cor de fundo num cabelo quando for tonalizar se você não obedecer 2 coisas. Primeiro, não usar tonalizante. Muitas pessoas acabam querendo fazer a matização com coloração permanente, com tinta, com super clareador. Vejo muitas pessoas querendo tonalizar cabelo com super clareador. E esses produtos têm amônia. E por ter amônia, eles têm potencial de clareamento. Então, quando você aplica ali nas mechas, a cor natural acaba dando uma clareadinha. Então, o primeiro passo é não usar coloração permanente, coloração que tem amônia, usar tonalizante. Segundo ponto, usar o oxidante certo, né? Que nem a Prática Pro, por exemplo, tem o tonalizante e tem um AX de 6 volumes, ok? Que é específico para isso e não vai te dar problema de abrir cor de fundo, tá bom? A cor areia, a Gil está pedindo para eu repetir. Essas fórmulas todas eu tenho numa aula específica sobre fórmulas das cores, tá bom? Tá no YouTube a aula que você pode assistir. Mas a mistura é 902 com um pouquinho do 73, tá bom? 902 mais 73 dá esse tom areia. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Não. Então eu vou para mais uma pergunta aqui do meu caderno e aí você já pode fazer a sua pergunta que eu tenho tempo de responder também. Cris, o que fazer quando o cabelo não abre num tom regular, principalmente por ter progressiva? E aí, gente, o que fazer quando você aplica o descolorante,
fecha lá o seu papelzinho bonitão, e aí quando você vai abrir o papel para conferir, você percebe que esse cabelo está todo irregular. Primeiro, se isso aconteceu, é porque você não fez um bom diagnóstico. Quando você faz um diagnóstico e vê o cabelo, por exemplo, com muita progressiva, um cabelo que tem coloração, é importantíssimo que você faça um teste de mechas para ter certeza de como vai ser o clareamento desse cabelo. Para você já entrar com um plano de ação correto, né? Para você não ter esse problema de aplicar o descolorante e ele começar a manchar. Em suma, a resposta é o quê? Se você de repente abrir o papel alumínio e percebeu que seu clareamento está irregular, você vai precisar dar uma limpada e reaplicar o pó descolorante só aonde você quer que clareie mais. O problema é que fazer isso numa mecha no papel é meio complexo, não é algo tão simples de fazer. Exige uma boa técnica e de repente até um auxiliar para você não ficar ali mexendo muito nesses papéis, ele escorregar e manchar. Quando eu faço um teste de mechas, por exemplo, quando eu vou tirar preto, quando eu vou tirar vermelho, fiz um teste de mechas e percebi que esse cabelo abre todo manchado, o que eu faço? Eu opto por fazer na touca. Porque na touca eu tenho um controle de clareamento muito mais fácil. Então eu tiro ali na touca, aplico o descolorante, onde eu quero fazer o clareamento. Suponhamos que ele começou a manchar. O que eu faço? Eu espero, vou deixando a descoloração acontecer, até que alguma parte do cabelo alcance o tom que eu quero. Vamos supor que eu quero o tom 8 para fazer um moreno iluminado. Eu aplico e vou vendo ele clarear. Quando alguma parte do cabelo atingir o fundo de clareamento 8, que é amarelo alaranjado, eu vou e tiro, lavo o cabelo, hidrato muito bem, faço uma reconstrução com o regenerador da Pratic Pro e seco o cabelo. E aí eu vou reaplicar o descolorante somente aonde eu quero que o cabelo clareie mais. Ok? Então, para esses casos, a touca é muito eficaz, porque você consegue, entenda essa matemática, quanto mais descolorante tiver, melhor ele clareia. Então, se você está na touca e está percebendo que o cabelo está clareando irregular, você pode vir tirando o descolorante ali com a mão, da onde está clareando mais rápido, e reaplicando onde ele está mais escuro. E às vezes, só nessa dinâmica você já consegue controlar. Mas se porventura ainda assim você não conseguir, e alguma parte já alcançou o tom que você quer, lava, trata o cabelo, volta para a cadeira e aí reaplica o descolorante só onde você quer que continue o clareamento, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Ah, não, eu estava na pergunta do caderno, né? Então, o que fazer para esse cabelo quando ele abre manchado? Então, número 1 é reaplicar o descolorante, ter o controle. Porém, fazer isso na touca é mais fácil do que fazer no papel. E entenda uma coisa. Pegou um cabelo que você tem dúvida de como ele vai clarear? Faça o teste de mechas. Porque é o teste de mechas que vai dizer para você se esse cabelo clareia irregular ou não, como é a saúde dele durante o processo de clareamento. Tá bom? Cabelo com progressiva, clareia? Ele clareia. O problema é que às vezes ele vai te dar alguma reação que vai fragilizar o cabelo durante o processo de clareamento. E aí, às vezes você tem que parar o clareamento porque o cabelo não aguenta mais continuar o processo de clareamento. E nunca prometa algo que você não pode cumprir. Por isso que é importante os testes de mechas. Porque daí você sabe até onde o cabelo vai clarear e não tem risco de você prometer chegar num tom que aquele cabelo não permita. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Eu tinha visto uma pergunta. O Genair falando sobre superclareadores, né? Coloração acima de 11, vou falar um pouquinho. Deixa eu ver se tem mais perguntas. O pessoal falando que gosta muito de trabalhar com touca. Opa! Pessoal elogiando o meu trabalho, muito obrigado. Então, vou responder primeiro essa pergunta aqui do estúdio Dani de novo. Obrigado pela participação, viu, Dani? Gosto muito quando o pessoal participa. Cris, você sempre esfuma a raiz dos seus loiros? Não. Eu quase nunca esfumo raiz. Para ser sincero, eu não gosto muito. Eu amo o efeito de raiz esfumada. Eu amo o efeito de raiz esfumada. Mas eu não gosto de fazer isso com tonalizante, não. Porque assim, primeiro que você tem que fazer isso direito, senão não fica bom. Segundo, tem que fazer com o produto certo para depois não alaranjar a raiz. Mas tem muitos profissionais que eu vejo que eles vão fazer mesh e fazem o quê? Ah, não se preocupa muito com a raiz não, porque depois a gente vai esfumar mesmo, a gente vai apagar essa raiz. Gente, não caia nessa. Pelo amor de Deus, não caia nessa. Primeiro, que não é porque você vai fazer uma correção depois que você pode estragar essa raiz e deixar ela manchada. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando você tonaliza,
essa tonalização tem uma durabilidade, ela vai desbotar depois. Então, se você deixa um desenho todo feio, todo borrado, todo manchado, a hora que esse tonalizante, e você esconde com o tonalizante, a hora que o tonalizante desbotar, vai mostrar o defeito no cabelo. Então, existem técnicas específicas para você fazer a descoloração, criando o efeito esfumado, sem a necessidade de fazer um esfumado com tonalizante, simplesmente criando esse efeito na própria descoloração, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Igor está falando aqui, ó, sempre que vou esfumar a raiz, não cobre direito, uso 4 e 6. É assim. Para você esfumar a raiz, você tem que tomar um pouco de cuidado. Muitas pessoas tendem a dizer assim, vou usar sempre aquela fórmula de cor base mais o acinzentado para criar aquele efeito cinza. Quando você está clareando o cabelo, ok, você usar cinza funciona muito bem. Agora, suponhamos que essa mecha está bem clarinha, ela está bem clarinha, e você quer fazer um esfumado, o cinza não segura. Às vezes você vai precisar criar uma fórmula de escurecimento específica ali para poder ter mais durabilidade. Só que daí essas fórmulas de escurecimento, ela não dá para falar que de maneira tão simples para você e tão rápida. A gente precisaria de um conteúdo específico para falar sobre fórmulas de escurecimento, tá bom? Mas de maneira geral a dica que eu te dou é a qual? Suponhamos que você fez o clareamento e aí está aquela mechinha bem loirinha que você quer apagar a raiz. Coloque junto dessa mistura que você quer um pouquinho de dourado, né? Porque esse dourado vai fazer você ter mais durabilidade nesse esfumado, ok? Porque se você usa só cor fria, como cinza, por exemplo, ou só a cor base, pode ser que você não tenha muita durabilidade. Agora sim, evite tonalizar a raiz para esfumar se você tem condição de criar esse efeito já na descoloração, tá bom? Deixa o esfumado só para quando não tiver jeito mesmo, para se porventura acontecer um acidente e manchar um pouquinho a raiz, ou porque às vezes a cliente tem um cabelinho branco e você quer fazer uma cobertura, aí tudo bem trabalhar com esfumado. Mas se a cliente tem um tom natural bonito, não caia nesse ritmo de vou fazer minhas mechas e depois eu apago a raiz, porque essa é uma solução temporária e que a longo prazo não funciona muito bem, tá bom? Sem pragmatismo. É isso aí, Igor Domingues. Falei de você agora há pouco. Vamos lá. Código das cores. O pessoal está aí mandando salve pro Código das Cores. A Denise aqui, ó. Cris, uma cliente está com o cabelo todo na cor piu-piu. O piu-piu é aquele amarelo forte que é o fundo 9. Eu tonalizei com 10,89, mas não corrigiu. Vamos entender por que não corrigiu? Você disse para mim, ó, que o cabelo estava aqui, ó, na cor piu-piu. Piu-piu é fundo de 9. Se ele é no fundo de 9, por que você escolheu um tonalizante na altura de 10? O tanto de corretor que tem no fundo 10 não é suficiente para corrigir esse tanto de amarelo. Então, para você corrigir um cabelo que está na cor piu-piu, que é fundo 9, você vai precisar de um tonalizante na altura de 9 e não 10, tá bom? Aí você vai conseguir a correção. Uma pergunta aqui do estúdio Cláudia Ferreira. Teste de mechas, você costuma fazer em qual parte do cabelo? Boa pergunta, viu? Cláudia, né? Cláudia, boa pergunta. Eu não tenho uma técnica específica, depende de como eu olho esse cabelo, entendeu? Às vezes eu testo, por exemplo, cabelo virgem, aí é mais tranquilo. Eu geralmente pego uma mecha na vertical e não na horizontal, para não ficar aquela barra. Eu pego na vertical e pego ela meio aqui atrás, ó. Agora, quando eu pego um cabelo que tem coloração, eu tento enxergar como é a situação e aplico mais de um teste, para eu poder saber aonde eu fiquei curioso ali, como é que ele vai agir. Por exemplo, eu posso estar fazendo um teste pensando só em clareamento. Eu posso fazer um teste pensando também na saúde. Então, se é saúde, às vezes o cabelo tem alguma parte que está mais sensível. Eu preciso testar aquela parte mais sensível para saber se o cabelo vai suportar o processo de clareamento. Então, não tem uma regra específica de onde eu tiro a mecha para o teste, tá bom? Maravilha, deixa eu ver se tem mais pergunta. Para tonalizar um cabelo na altura de 7, pergunta aqui do Espaço de Beleza Sandra. Para tonalizar um cabelo na altura de 7 para deixar um tom de loiro mais frio. Vamos lá? O fundo de 7 é laranja. Deixa eu achar ele aqui. Ó, laranja. Aqui está meio avermelhado por conta da luz que eu uso, mas é laranja. Então, se você quer um tom mais frio, você precisa neutralizar o laranja. Nós tivemos uma aula, inclusive, falando como neutralizar qualquer tom indesejado, que ficou show. Se você ainda não assistiu, vai lá no nosso canal no YouTube, né? Ou se você já está aqui assistindo pelo YouTube, porventura ouvindo essa dica, procura aí a aula, como neutralizar qualquer tom indesejado. Lembra-se que para neutralizar um cabelo, uma cor, você precisa juntar as 3 cores primárias. Laranja é primário ou secundário? É secundário, é a junção do vermelho mais amarelo. Então, qual cor falta? Azul.
O simples fato de você pegar um 7 ponto azul, se você não tiver, algumas marcas usam um ponto 8 como azul, mas se você não tiver, você pode usar o cinza, que é o que mais vai se aproximar. Imagina que você use o 7.1 e coloque um pouquinho do mix azul. Você vai ter uma neutralização desse laranja e ele vai ficar um tom mais frio, ok? É claro que é importante que você pense o porquê você vai fazer isso. Eu não gosto muito de ficar dando receitinhas, mas só para você entender o princípio. Você vai precisar então de uma cor na altura de 7 ponto o quê? Se você quer neutralizar o laranja, o que neutraliza o laranja é azul, tá bom? Deixa eu ver mais uma pergunta. Cris, se o cabelo tem uns 10 centímetros natural e o restante de coloração, melhor usar a touca? Acho que é isso, né? Escreveu arouca, mas é a touca para o clareamento? Olha, não é a cor do cabelo necessariamente que define se eu vou usar touca ou se eu vou usar o papel. Eu prefiro touca quando o cabelo clareia manchando. Suponhamos que a pessoa tenha coloração, mas esse cabelo clareia por igual no teste de mechas, eu vou para o papel. Eu uso mais papel do que touca, ok? A maioria dos meus trabalhos são feitos em papel. Se você pegar no meu Instagram algum cabelo que você gostou, me manda que depois eu te explico até a técnica que eu usei. Mas de cada 10 cabelos que você vê lá, acho que um é touca, o resto é tudo papel. Então eu vou para a touca geralmente quando o cabelo... Não é porque ele tem coloração, é quando ele clareia de maneira irregular. Geralmente isso acontece quando o cabelo tem muito tempo de coloração preta ou vermelha, e aí ele vem borrando demais no clareamento, e aí sim eu vou para a touca, tá bom? Vamos aqui, eu vou ter que caminhar para as últimas perguntas. Pessoal, vai mandando a pergunta aí que eu tenho que finalizar. Para colorir um cabelo na altura de tom 5, usa o OX de 30 ou 40 para clarear 4 tons? Olha, essa é uma pergunta muito bacana, que é como usar corretamente os oxidantes, Luana. Mas eu também precisaria de um pouco mais de tempo para te explicar como tudo isso funciona. De maneira geral, se você está com uma coloração permanente com X de 40, você vai conseguir clarear, nesse fundo que você está falando que é o fundo 5, você vai conseguir clarear só 3 tons. Então, se você quer clarear 4 tons num cabelo escuro, de 5.0 para mais escuro, com coloração você não vai conseguir. Você vai precisar de um super clareador, só que não tem super clareador na altura de 9, que é o que você quer. Então você poderia usar um 00S, que é um buster de clareamento, que transforma uma coloração num super clareador, ou então ir para descoloração. Eu sei que talvez o que eu estou te falando aqui não seja tão claro, mas são conceitos importantes que você precisa entender e não tem como te dar uma resposta pronta assim de maneira simples, ok? Mas de maneira geral, um OX de 40 volumes, num cabelo de 5.0 para mais escuro, ele clareia 3 tons, e aí num cabelo 6.0 para frente você até consegue clarear 4 tons, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, deixa eu rolar aqui. Gente, eu tinha falado que ia responder uma coisa que eu não me lembro o que era, deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu acho que era sobre super clareadores, não era? Deixa eu ver, eu acho que é isso, né? Não vou conseguir puxar todas, que já veio bastante perguntas. Gente, a gente pode, de repente, fazer uma live algum dia falando só sobre super clareadores, 00S, uso de oxidante, que é um tema muito bacana e muito específico. Mas, basicamente, quando você vê uma cor acima de 10 ponto alguma coisa, até 10 ponto alguma coisa, nós estamos falando de coloração convencional. Agora você viu 11 ponto alguma coisa, 12 ponto alguma coisa, 15 ponto alguma coisa, nós estamos falando de um super clareador. Não é que existe o fundo de clareamento 12 e fundo 15. Significa que esse produto é um super clareador, ou seja, ele tem uma quantidade maior de amônia que te permite clarear com mais intensidade para chegar naquela cor que você deseja. Certo é que super clareador não é para tonalizar mechas, tá bom? Por hoje eu vou deixar essa resposta e quem sabe um dia a gente discute um pouco mais sobre super clareadores. Só é importante você pensar que é um super clareador? Ele não é um produto legal para fazer mechas, tá bom? A Luana, é claro que sim, ajudou muito. Que bom, Luana, que você conseguiu entender aí a nossa proposta. Gente, mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Opa, tô apertando na tela aqui, tô fazendo besteira. Gente, eu respondi todas as perguntas. Se eu não respondi, manda de novo aí alguma que faltou. Pessoal tal, aqui pessoal falando. Eu vi alguém falando de técnica aqui, mas eu acho que eu não peguei. Aqui ó, o estúdio da Dani. Que legal, Dani, gosto muito de você, você participa bastante. Vou te chamar um dia você para participar ao vivo aqui comigo, hein? Deixa eu ver aqui. Cris, a técnica de transparência você usa para qual procedimento? A técnica de transparência é aquela técnica que a gente, ao invés de fazer costuradinho, a gente pega ela contínua e ela é bem fininha, como se fosse um véuzinho e transparente, por isso dá o nome de transparência.
Quando eu aprendi a técnica de transparência, eu usava ela bastante para fazer aquela balaiagem bem marcada, né? Bem listradinho. Que quem sabe um dia volta aquele trem, né? Mas eu não gosto muito, né? Mas é uma questão de gosto, daquela mecha muito marcada. Mas tem gente que ama, tem gente que gosta daquela faixa de pedestre mesmo, bem listradinho. Porém, essa não é a única forma de usar. Eu uso bastante a técnica de transparência para criar o efeito de mechas espelhadas, que é um conceito, inclusive, que eu comecei a usar, gostei muito e uso bastante, que é quando eu uso ela na diagonal e por dentro do cabelo. Ela cria um efeito de espelho. O que é o efeito espelhado? Imagine você que eu faço assim, ó, a mecha aqui na horizontal e ela em transparência, sem costura. Quando você puxar para trás, ela vai estar bem marcadinha, porque vai estar com as listrinhas aqui, certo? Quando você solta, essa mecha espalha e cria aquele espelho de cor. Sendo assim, a gente cria então esse efeito de mechas espelhadas, que é um efeito muito bonito, né? Tem algumas fotos aí no meu Instagram que é inclusive desse efeito de mechas espelhadas, tá bom? Então eu uso ele para criar vários efeitos, né? A gente vai ter uma live futuramente aí sobre técnicas de mechas que vai ser muito legal. Que legal, a Gil agradecendo que gostou das nossas técnicas, que bacana. Agora deixa eu ver aqui, a Joelma Félix. E a 1211 pode usar para matização? Se for da Practic Pro, não pode, tá? A 1211 e a 1289 são super clareadores. Sendo assim, elas não são destinadas para tonalizar. Por quê? Ela tem um poder de clareamento muito grande, ela inclusive tem muita amônia. Então o risco de você abrir cor de fundo é muito grande. Mesmo usando o OX baixinho, é muito grande. Outra, o cabelo já está sensível. Você vai aplicar um produto que tem mais amônia? Terceiro, o tempo de ação de um super clareador é 60 minutos com OX de 40. Você vai conseguir deixar 60 minutos? Não vai, então também não vai ter durabilidade de cor. Então, para matização, sempre tonalizante. No caso da Practic Pro, 902, 911, mais 10 cores que foram lançadas depois, que eu não sei se eu vou lembrar de todas, mas tem a 1.0, 4.0, 5.0, 6.0 também. Aí tem 7.3, 61, tem 7.7... 73, 1089, 664B. Gente, eu não vou lembrar de todas as cores, mas sempre os tonalizantes, tá bom? Oh, que legal. Ó, a Dani gostou da ideia. Gente, consegui responder para vocês? Eu preciso caminhar para o meu final. Então, você que está aqui pelo Instagram, depois assista essas aulas de novo no YouTube, né? Pois já são 10 aulas que eu disponibilizei para vocês. Algumas pessoas me perguntam sobre curso VIP, curso particular, e os cursos particulares eles têm um valor que eu acho um valor muito justo, porque é um conteúdo muito bacana que eu entrego, mas eu estou disponibilizando todo esse conteúdo de maneira gratuita para vocês. Então valorize, vai lá, assiste de novo. Tem tanta aula ali que se você de repente não pegou tudo na primeira, faz mais uma, assiste mais uma vez, que você vai conseguir captar ainda melhor essas ideias. Falamos já de gestão de salão, falamos de tonalização, falamos de fundo de clareamento, falamos de descoloração. Tem tanta coisa legal que você pode aí usufruir. Se você está assistindo no YouTube, compartilhe esse vídeo para chegar até mais pessoas. Assista quantas vezes você puder para que esse conteúdo fixe na sua cabeça. A gente aprende por repetição. Às vezes você assiste um filme, gente, pela segunda vez você pega um monte de detalhe que você não pegou na primeira. Imagina uma aula, né? Então convido a você, terminou aqui, vai lá no YouTube, né? Se você já está no YouTube, veja aulas anteriores aí, para você ir acrescentando cada vez mais conhecimento, tá bom? Ó, a Daimer está dizendo, ó, gostando muito, relembrando o código das cores. Você vê, tem conteúdo que eu passo aqui para vocês, que é conteúdo inclusive do código das cores, e o pessoal já vai relembrando, vai refrescando a memória, é muito bom. Ó, estou baixando todas as aulas, são top. É isso aí, Denise, manda ver, vai para o meu YouTube lá, assiste as aulas, comenta, compartilha, que isso ajuda a gente que também crescer o canal, que aliás já chegou em 200 inscritos, olha só que legal. Gente, vamos então finalizar com a nossa palavra de esperança, que vocês sabem que eu finalizo aí todas as nossas lives, os nossos encontros com alguma palavra de esperança, né? Nós continuamos vivendo aí alguns dias que são incertos, né? A gente ainda não sabe, algumas cidades liberaram os profissionais da beleza para a gente começar a trabalhar, obedecendo todos aí os requisitos de segurança. Outras cidades ainda não liberaram, então ainda é um momento de inquietação, de preocupação, mas não se esqueça de tudo isso que a gente vem falando. Aproveite esse tempo para estudar, para se organizar, né? Tivemos aulas de gestão de salão, então você vai conseguir crescer, né?
não só, como eu falei, na sua organização financeira, nos seus conhecimentos como cabeleireiro. Tudo isso vai te ajudar a voltar para o mercado de maneira muito mais forte. Pessoal agradecendo aí as lives, muito obrigado. Olha só, a Dani dizendo, gente, eu fiz os tons que peguei nas aulas e ficou lindas as cores. Realmente, né, Dani? Ela me mostrou uma foto e ficou show de bola. Tio Fran, tentei assistir essa live no YouTube, mas não consigo. É que a live, na verdade, ela não está disponível ao vivo no YouTube. A hora que ela acaba, aí eu faço uma postagem do vídeo da aula no YouTube. Então, geralmente, de 8 a 10 horas depois que acaba a live aqui, aí sim que ela vai para o YouTube como um vídeo, tá bom? Então lá você vai ter a sequência dos vídeos. Mas vamos então à palavra de esperança. A palavra de esperança hoje está no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 6, verso 23. É um trecho do Sermão do Monte. Então vai ser Mateus 6, versículo 25, aliás, que diz assim, ó. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém. Mateus 6, a partir do verso 25, um trecho do Sermão do Monte que nos ensina sobre a confiança no Senhor, né? Então nós estamos buscando melhorar em tudo na nossa vida, né? Melhorar não apenas a nossa parte técnica, os nossos conhecimentos de gestão, mas também um tempo para refletir sobre a nossa vida espiritual, a nossa fé no Senhor Jesus, que essa fé seja cada vez mais solidificada, né? Entendendo que se Deus veste os lírios de uma maneira tão linda, se Ele alimenta os pássaros que não ajuntam nada, mas eles são cuidados, qual é o segredo? O segredo é confiar. Não é, como diz o texto aqui, não é a vida mais importante que o mantimento e o corpo mais importante que a vestimenta. Então vamos nos preocupar com a nossa vida, com o nosso corpo, porque buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, certamente essas outras coisas nos serão acrescentadas. Então, é como eu dizia para vocês, eu sei que é um momento de, às vezes até de desespero, né? O que eu vou fazer? Mas use esse tempo para crescer, para edificar-se, né? Aquilo que você não conseguia fazer, eu não conseguia fazer a gestão do meu negócio. Tem as aulas de gestão, organiza a sua vida de gestão aí. Se você está preocupado, tipo, olha, tem alguma coisa que eu não sei muito bem de louros, aproveita para estudar, já são 10 aulas disponíveis para você. Estuda para você voltar com melhores resultados. Se programe para fazer cursos bons, sabe? Como está a sua vida espiritual, a sua vida familiar? Cresça, invista nisso. Invista no reino de Deus, buscando a sua justiça, porque eu estou certo que as demais coisas Ele cuidará. E finalizando com esse último versículo, né? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então que a gente possa viver a cada dia de uma forma única, entendendo que não há situação tão difícil que pelo menos não nos ensine alguma coisa. Então vamos aprender a viver um dia de cada vez, aprendendo com cada dificuldade, porque essa crise vai passar.
e depois virão outras. E como nós estaremos? Certamente, se você conseguir usar esse momento para crescer em graça, em conhecimento, nós sairemos, sem dúvida alguma, muito mais fortes, tá bom? Pessoal, um beijo para todos vocês. Muito obrigado por terem participado de mais essa live. Depois assistam no YouTube, por favor. Comente, compartilha. Ajuda a gente a crescer aí essa rede de cabeleireiros que busca cada vez mais conhecimento. E não se esqueça que juntos seremos mais fortes. Beijo, pessoal. Valeu!